Então vamos iniciar, vamos reiniciar, né? Estou reiniciando aqui com Ana, com João Guilherme Caníbia. Vou fazer aqui vou resolver aqui, né, com vocês aqui a segunda avaliação que eu ministrei para os alunos no semestre passado, tá? Para a turma da Engenharia Química aí de Vila Velha. Então vamos lá. Vamos primeiro para o primeiro exercício. O 2-metilpropanol ou 2-metilpropanol também pode ser convertido para produzir diesel e combustível de aviação. A primeira etapa do processo é a produção do 2-metilpropeno, como descrito na reação abaixo. Calcule a variação de entalpia em kJ por mol para a produção de 2-metilpropeno a partir do 2-metilpropanol a partir dos seguintes dados. Então tá aí. Tá os valores do ΔH padrão. Então, veja bem o seguinte. A ideia é a gente calcular a variação da entalpia padrão para essa reação a partir da variação da entalpia padrão destas reações. Então a gente precisa ter com isso na cabeça. Primeiro, vamos olhar a primeira reação. Veja que a primeira reação tem como produto um dos reagentes, ou melhor, ou o reagente da equação. Mas veja, a reagente da minha reação de interesse, que é o C4H10O, está como produto na primeira reação. Então eu preciso inverter. Quando eu inverter a minha primeira reação, esse sinal negativo aqui, ó, vai ter que sumir. Então, novamente, nós temos aqui todas essas três reações descritas aqui, ó, todas as três. E o que nos interessa é a gente conseguir chegar nessa reação aqui de cima. Nessa reação. Nessa minha primeira reação, o C4H10O está do lado dos produtos, mas o C4H10O está do lado dos reagentes aqui na minha reação de interesse. Então, eu vou ter que mudar, né, inverter a minha primeira reação e vou inverter o sinal aqui também. Por isso que está aparecendo o C4H10O invertido, eu inverti a primeira reação e também, além de inverter essa primeira reação, eu também mudei o sinal, veja que ficou positivo. Depois eu vou ver a segunda equação. A segunda equação tem um produto que é o mesmo produto da minha equação principal, que é a reação global. Veja que aqui está produzindo um mol, aqui também está produzindo um mol. Então, eu só vou manter a equação e manter o valor. Na terceira equação, nós temos a água como produto e também temos água como produto da reação global. Veja que aqui tem 1 mol na reação global, 1 mol de água na terceira reação. Então, nós vamos manter também. O que nós vamos fazer agora? Simplesmente cortar o que é possível e vamos somar depois esses valores. Veja que 4C vai cortar com 4C, 4H2 vai cortar com 4H2 aqui, vai sobrar 1H2. Depois esse 1H2 que vai sobrar aqui, aonde eu estou posicionado, vai cortar com esse H2 aqui embaixo. Esse meio de O2 vai cortar com esse meio de O2. E aí, sobrando, você vai ter C4H10O, gerando C4HO, mais água, que é justamente a reação global que a gente queria. C4H10O, C4O, água.
Precisamos agora fazer essa continha aqui, ó. Opa, essa conta. Deixa eu só tirar esse apontamento aqui. O que nós vamos ter que fazer? Pegar o 335 kJ por mol e subtrair menos 17 kJ por mol e menos 242 kJ por mol. Isso aí vai dar 76 kJ. Novamente, embora esteja 76 kJ por mol, gente, o correto mesmo aqui é 76 kJ. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos fazendo esta continha. Quando a gente está somando esses valores aqui, quando nós estamos fazendo esses valores, nós estamos... Não, aqui é 76 kJ por mol. Se nós tivéssemos multiplicado aqui, ó, essa equação por 2, e ficaria 2C4... Opa... Bem, multiplicado por 2 a reação acima, se a gente tivesse feito isso, multiplicado por 2 aqui, a variação de entalpia não seria 76 kJ. Porque 76 kJ é a quantidade de energia que é absorvida, veja que é positivo, para que 1 mol de C4H10O fosse convertido a C4HO. Se eu tenho 2 mols, já não seria 76 kJ, seria o dobro. Então isso é importante, é o que eu estava explicando nos exercícios passados. Parece um detalhe. Opa, não deveria fazer isso. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Nós falamos a respeito, né, dessa... Deixa eu ver aqui. Então, também não é isso. Esse aqui. Só um minutinho, tá, gente? One moment, please. Isso aqui depois a gente vê. Isso aqui depois está. Então, nós estávamos vendo na... Isso aqui. Opa. Isso daqui. Esse aqui mesmo. Então nós estávamos vendo hoje aqui pela manhã. E o que eu estava falando para vocês é o seguinte. Deixa eu ver se era esse ou era o último. Não, aqui de cima. Então, nós calculamos, por exemplo, é exercício semelhante. A gente está calculando a ΔH dessa reação a partir dessas outras duas. Veja que essa reação é uma reação de oxidação do dióxido de enxofre, 2 mols. Você veja que aqui nós obtivemos esse valor, menos 197,8 kJ. Isso para 2 mols, mas para 1 mol a gente tem que fazer a conta. Não vai ser 197,8 kJ por mol. Aqui nessa prova a gente está reagindo 1 mol. Então, numa conta como essa, se eu quisesse achar o ΔH
se 2 mols de C4H10 fosse o reagente, eu teria que fazer essa continha aqui. Delta H 76 kJ de energia é absorvida para reagir 1 mol de C4H10O. Qual que seria a energia se fosse 2 mols de C4H10O? Seria o dobro, né? Seria o dobro. 152 kJ. Isso não está pedindo exercício. Eu que estou só falando com vocês. O exercício termina no que eu expliquei aí. Tá? Então, só para passar essa informação aqui para vocês. Tudo bem esse primeiro exercício? Dúvida nesse primeiro exercício? Tudo bem, então? Vamos continuar. Segundo exercício. Calcule o calor que deve ser fornecido a uma panela de ferro de massa 500 gramas e com temperatura inicial em 30 graus Celsius para que 200 gramas de chumbo sólido a 30 graus Celsius possa ser transformado a chumbo líquido a 500 graus Celsius. Então, eu já estou falando, veja bem, eu já estou falando que você vai colocar uma panela de ferro, uma placa de chumbo, 30 graus Celsius, e nós vamos transformar esse chumbo em líquido. Tem gente, inclusive, que faz isso. Pega chumbo, aquelas plaquinhas de chumbo que fica na lateral do pneu, para fazer balanceamento, derrete para fazer peso para enfim, para vara de pescar. Eu já vi muita gente isso, que tem a forma, né, para poder fazer isso. Considere que o processo se passa em um sistema fechado, onde não se perderá chumbo. Aí os dados estão aqui, olha. Temperatura de fusão do chumbo, 327,5 graus Celsius. Massa molar de ferro. Aqui tem a capacidade calorífica, o CPM, a capacidade calorífica molar do ferro sólido. Depois tem a massa molar do chumbo. Depois tem a capacidade calorífica molar do chumbo. Depois tem do chumbo sólido. Depois tem a capacidade calorífica molar do chumbo líquido. E o ΔH de fusão. O ΔH de fusão. Aqui não é da água não, que é de fusão do chumbo. Que não tem água envolvida aqui. Bem, como que a gente monta isso, né? Como eu estava falando na aula passada. Na aula passada, não sei se você se lembra, a gente tinha pegado um cubo de gelo colocado na água líquida. E o gelo estava a 0 graus Celsius. Então a gente passou por 3 etapas. Aqui, o chumbo está na fase sólida. O chumbo está na fase sólida. E como o chumbo está na fase sólida, e o chumbo vai se transformar na fase líquida, né? A gente vai ter que fundir ele até chegar em 500 graus Celsius. Então nós vamos ter que passar por 4 etapas. Por que 4? Primeiro, a panela de ferro, ela não vai fundir. Você vai ver que nem tem a temperatura, pode até colocar aqui a temperatura de fusão, só para a gente saber isso. Temperatura de fusão do ferro, 1538 graus Celsius. Então, nós vamos chegar até 500 graus Celsius. Então, por isso que a panela de ferro não vai fundir. Mas,
nós vamos chegar em 500 graus Celsius. Então veja bem o seguinte, a primeira etapa, a panela de ferro que está a 30 graus Celsius, a panela de ferro que está a 30 graus Celsius, que equivale a 303 Kelvin. O que é 303 Kelvin? É o 30 mais 273, que isso faz com que você converta de graus Celsius para Kelvin. Então, para converter de graus Celsius para Kelvin, tu vais somar ao valor da temperatura em graus Celsius 273. 273 mais 30 dá 306 Kelvin. Como o ferro não vai fundir, vai continuar a panela de ferro sólido, mas vai chegar a 500 graus Celsius e vai chegar a 773 Kelvin. Porque como que eu cheguei a 773 Kelvin? Peguei 273 e somei em 500. Não se esqueça que ele está pedindo para a gente o seguinte, qual o calor que deve ser fornecido a uma panela de ferro de massa 500 gramas e com temperatura inicial em 30 graus Celsius para que 200 gramas de chumbo a 30 graus Celsius possa ser transformado a chumbo líquido. Vamos raciocinar o chumbo líquido agora. Chumbo líquido, a primeira coisa, para chegar no chumbo líquido, o chumbo está sólido, ele está a 30 graus, ele tem que atingir primeiro a temperatura de fusão, que é 327,5 graus Celsius. Essa é uma etapa de aquecimento. Então ele vai sair de 303 Kelvin e vai para 600,5 Kelvin. Atingir a temperatura de fusão, o chumbo vai permanecer com a temperatura constante, veja, 327,5 graus Celsius, muda de estado físico, sólido para líquido, a mesma temperatura. E depois, na última etapa, o chumbo líquido, que está a 600,5 Kelvin, vai a chumbo líquido a 500 graus Celsius ou 773 Kelvin. Então o chumbo passa por 3 etapas e a panela vai passar por uma única etapa. Bem, para eu saber a quantidade de calor que é necessário fornecer, eu vou ter que calcular a quantidade de calor em cada uma dessas 4 etapas. Para aquecer a panela de ferro, eu vou pegar a massa de ferro, vou pegar a capacidade calorífica do ferro, que está aqui, olha, a capacidade calorífica do ferro, 55,84. Isso aqui mesmo? Desculpe, não é aqui não. É aqui, a capacidade calorífica do ferro, 25,09 Joule, Kelvin mol, vezes a diferença de temperatura, que está aqui, ó, 773 menos 303 Kelvin. E veja que como a unidade do CP do ferro está em mol, a gente precisa, então, que a massa da panela de ferro, que é de 500 gramas, seja transformada em mol. Veja que ele informou para a gente, olha, 500 gramas. Ele não falou quantos mols. Por isso que a gente está usando a massa molar aqui, olha, do ferro, que foi dada aqui, para que a gente possa converter esse 500 gramas em número de mol. Bem, 500 gramas vezes 25,09 Joule Kelvin mol vezes a diferença dividido por 55. Você vai cancelar o grama com este grama, vai cancelar esse mol com esse mol, vai cancelar esse Kelvin com esse Kelvin da diferença, vai sobrar Joule, que é o que a gente quer. E o resultado da primeira quantidade de calor, 105.581 Joule ou 105,581 kJ. A segunda etapa é uma etapa de aquecimento também. O chumbo vai sair de 303 Kelvin e vai para 605 Kelvin. Então, novamente, você tem uma capacidade calorífica do chumbo, tá? Aqui a capacidade calorífica do chumbo, 24,6 kJ por mol. Então, veja que eu tenho uma dependência em termos de mol aqui, ó. De mol. Como eu tenho uma dependência em termos de mol, eu preciso transformar esse 200 gramas em mol. Por isso que eu estou pegando 200 gramas e dividindo pela massa molar do chumbo.
E vou multiplicar pela capacidade calorífica da capacidade calorífica do chumbo vezes a diferença de temperatura, 600,5 Kelvin menos 303 Kelvin, dividido pela massa molar do chumbo. Então veja que grama dos 200 gramas vai cortar com grama da massa molar do chumbo. O mol da capacidade calorífica do chumbo vai dividir, ou vai ser cortado com o mol da massa molar do chumbo. A diferença de temperatura, a unidade Kelvin, vai cortar com o Kelvin da capacidade calorífica. Vai sobrar apenas Joule, que está aqui, ó. Por isso que é a unidade Joule. Bem, resolvendo essa conta, como que a gente resolve a conta? Você pega 200 vezes 26,4, vezes o resultado dessa diferença, e depois se divide por 207 e você vai obter o resultado final, 7.581 Joule. Isso para a etapa 2, que a etapa 1 nós já fizemos a conta. Depois, Q3. No Q3, o chumbo ele está mudando de fase, está sendo estado sólido indo para o estado líquido. Nessa etapa, a temperatura fica constante. Veja o seguinte, nós passamos, novamente, isso aqui não é água, né? Isso aqui não é água, isso aqui é a fusão do chumbo. Aqui é a fusão do chumbo. O ΔH de fusão do chumbo foi dado, é 4,77 kJ por mol. Por mol. Então veja que eu tenho uma dependência aqui, ó, da capacidade calorífica de fusão do chumbo. Mas eu tenho 200 gramas de chumbo. Eu tenho que converter esses 200 gramas de chumbo em mol para poder cortar mol com mol e ficar só Joule. E é o que foi feito, ou seja, 200 gramas vezes 4.770 Joule por mol, dividido por 207,2 gramas por mol. Então, grama com grama corta, mol com mol corta. Nós vamos multiplicar 200 vezes 4.770 e dividir por 2.000 e dividir por 207,2. E vamos ter o resultado de 4.604 Joule, que é a quantidade de energia necessária para fundir para essa terceira etapa. Depois, na quarta etapa, o chumbo líquido vai para a 605 Kelvin, vai a chumbo líquido a 773 Kelvin. Novamente, a massa 200 gramas de chumbo, dividido pela massa molar para que a gente transforme 200 gramas em número de mols, vai multiplicar pela capacidade calorífica do chumbo líquido. A capacidade calorífica do chumbo líquido está aqui, 27,4 Joule por mol, por isso que está aqui embaixo, vezes a diferença de temperatura, 773 menos 605, que está aqui, dividido pela massa molar. Veja que grama da massa do chumbo corta com a grama da massa molar do chumbo. O Kelvin da capacidade calorífica é cortado com o Kelvin da diferença de temperatura e o mol da capacidade calorífica é cortado pelo mol da massa molar. Vai sobrar apenas Joule. Apenas o Joule aqui. E você multiplicando 200 vezes 27,4 vezes o valor da diferença. E depois você divide esse resultado pelo denominador, 207,2, você vai obter 4.562 joules. Resolveu? Não, porque ele está pedindo a quantidade de calor necessário para tudo isso que nós vimos. Aí você vai pegar o Q1 mais o Q2 mais o Q3 mais o Q4, que são esses 4 valores. Lembrando, tomando cuidado porque tem valor que está em kJ. Né? Então, aqui eu já coloquei tudo em kJ, né? Já deixei tudo em kJ para não ter problema de errar, porque kJ sempre tem 3 zeros a mais. E o valor, então, vai ficar 122,328 kJ, ou 122.328.000 joules. Né? Isso aqui é o mesmo que 122.328.00 joule.
Alguma dúvida nessa solução, gente? Na resolução desse exercício? Muito bem. Depois, vamos para o terceiro exercício. Em um determinado momento da reação, N2. Deixa eu só ver isso daqui. Eu acho que eu coloquei equilíbrio químico, um pouquinho de equilíbrio químico nessa. Deixa eu ver se tem coisa de equilíbrio aqui, só um minutinho. Tá. Vou fazer isso com vocês então. Não vou resolver esse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui, ó, é uma informação simples de equilíbrio químico, mas como eu não... Nós vimos já equilíbrio, porque eu já... Vimos assim, né? Eu resolvi lá um exercício usando um conceito de equilíbrio. Mas aqui tem outros conceitos que eu preciso falar com vocês. E eu tô lembrado por que eu fiz isso. É porque senão fica para a última prova, fica muita coisa. Então, pelo menos o conceito de equilíbrio químico eu apliquei na equação. Na prova. Não vou resolver o exercício. Esse aqui é o exercício da prova 13. Vou deixar para resolver depois que a gente vê. Aí eu completo. Não faz sentido eu resolver isso aqui agora não. Só para vocês entenderem por que eu não vou resolver. Isso aqui envolve um conceito que vocês não viram ainda. Então não faz sentido eu resolver isso aqui não. Pois eu vejo isso e a gente vai verificar como se calcula. Vamos para a questão 4. Vamos para a questão 4. Então eu já posso, inclusive, já falar para vocês que eu preciso ainda dar um pouquinho de equilíbrio químico para a gente fazer a segunda prova. Não é muita coisa não, tá, gente? Vocês vão ver que... E equilíbrio é um assunto fácil. Vamos lá. Uma amostra de gás ideal é aquecida em um recipiente de 2 litros a uma temperatura de 320 Kelvin. A pressão no recipiente é 2,5 atmosferas. Qual será a nova pressão no recipiente se o volume for reduzido à metade e a temperatura reduzida para 250 Kelvin? Depois que eu resolver isso aqui, acho que eu ainda vou conseguir fazer alguns exercícios que a gente vai envolver gases ideais, tá? Que foi o assunto que nós vimos agora na parte final da termodinâmica. Então, veja bem, nós temos que considerar que o número de mols presente no recipiente continua o mesmo. Você tem um gás, que é ideal. Lembrando que um gás se comporta como ideal quando ele... Né, quando que um gás se comporta como ideal? Quando você está a altas temperaturas, quando você está a baixas pressões, quando o tamanho, né, das moléculas do gás é irrelevante em relação à distância que ele percorre, né, para entrar em choque com outra molécula. E uma questão muito importante, né, num gás ideal, as moléculas não interagem, as interações são desprezíveis. No exercício fala que a amostra gasosa ideal foi aquecida em um recipiente de 2 litros a uma temperatura de 320 Kelvin. A pressão no recipiente é de 2,5 atmosferas. Não está falando que o recipiente é fechado? Provavelmente é fechado, para que não tenha perda de massa, porque senão não teria sentido até o que eu estou falando para vocês.
Qual será a nova pressão do recipiente se o volume for reduzido à metade e a temperatura reduzida para 250 Kelvin? Então veja, se eu reduzir o volume à metade e a temperatura for reduzida, qual que vai ser a nova pressão para que o sistema seja mantido em equilíbrio? Ou seja, para que você tenha o mesmo número de mols. Então é essa a relação, olha. O número de mols continua o mesmo. O número de mols continua o mesmo. A equação que nós temos para trabalhar é PV é igual a nRT. Essa é a questão. Na verdade, essa é a equação. Né? Essa é a equação que nós temos para poder trabalhar. Vou tirar aqui. Então, essa equação que nós temos para trabalhar, se o número de mols é o mesmo, a gente pode escrever P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2, V2 dividido por P2. Por quê? Porque essa equação pode ser reescrita dessa maneira. PV dividido por T é igual a NR. R é uma constante dos gases ideais. N é, aqui no nosso caso, é uma constante. Por quê? Porque a situação do número de mols não mudou. A única coisa que está mudando é a pressão, o volume e a temperatura. Então, novamente, isso permite com que, ao substituir, né, esse PVT aqui, porque, na verdade, veja, NR, o número de mols são constantes e o R também é constante. Por isso que também eu posso colocar um R aqui. E por isso que eu posso ter essa equação aqui. Aí fica fácil para resolver. 2,5 atmosferas, que é a pressão 1, aqui, vezes o volume 1, 2 litros, está aqui. Temperatura T1, 320 Kelvin, está aqui. E a pressão já tinha falado, 2,5, está aqui. Depois, pressão 2, que é essa aqui, que está escrito 1, mas é 2. Pressão 2. É o que ele quer, para a gente calcular. O volume 2 está aqui, que é 1 litro. E a temperatura 2, 250 Kelvin, está aqui. Você vai pegar, multiplicar 2,5 atmosfera vezes 2 litros, dividir por 320 Kelvin. Vai pegar esse resultado, vai multiplicar por 250 e vai depois dividir por 1 e vai achar a pressão. Veja, esse Kelvin vai cortar com esse Kelvin. Calma aí, agora deixa eu... Não vou ficar muito bagunçado. Momento. Esse Kelvin que está aqui vai cortar com esse Kelvin. Esse atmosfera, aliás, me desculpe, esse litro com esse litro vai cortar, vai sobrar só a atmosfera, que é a unidade que a gente precisa para mostrar aqui o resultado, né, o resultado da pressão P2 é 3,91 atmosferas. Apenas isso. Dúvidas nesse terceiro exercício? Dúvidas, moçada, nesse terceiro exercício? Simples, né? Esse exercício é teoricamente simples. Vamos lá. Vamos ver o último. Calcule a variação
Na entropia, lembra, a gente já viu entropia. Calcule a variação na entropia de 120 gramas de etanol líquido quando o solvente orgânico é aquecido de 30 graus Celsius até 88,6 graus Celsius. Considere que a temperatura de vaporização do etanol é 78,5 graus Celsius. Então, olha, o etanol está 30 graus. Você vai passar ele para 88,6 graus. No meio não, mas nesse intervalo, em 78,5 graus Celsius, o etanol vaporiza. Então, o etanol que está líquido vai ebulir. Então, tem que lembrar isso. E na temperatura de 88,6 graus Celsius, o etanol vai estar na fase gasosa. E ele está pedindo para a gente calcular a variação da entropia. E ele deu a massa molar para a gente do etanol, deu a capacidade calorífica do etanol, deu a capacidade calorífica do etanol líquido e gasoso e deu a variação da entalpia de vaporização do etanol. Muito bem. Então, vamos resolver aqui. Veja, eu tenho três formas, né, de resolver esse exercício. Lembrando o seguinte, veja que ele está pedindo para calcular, né, a variação de entropia e a temperatura não está constante. Existem duas formas de se calcular a variação duas fórmulas para se calcular a variação de entropia. Você pode calcular a variação de entropia num processo a temperatura constante, pegando o calor reversível dividido pela temperatura. Isso é quando a temperatura é mantida constante. Quando a temperatura não é mantida constante, a variação da entropia é calculada dessa maneira aqui. Ó. Você tem a variação da entropia é igual a capacidade calorífica vezes ln da temperatura final pela temperatura inicial. Opa! Isso é que essas são as diferenças. Perceba que a temperatura não está constante. Então nós vamos usar essa equação aqui, ó. Beleza? Muito bem. Perceba também o seguinte. Nós temos uma capacidade... Veja que a equação que a gente vai usar tá capacidade calorífica. A capacidade calorífica que foi dada do etanol está na forma, tem a unidade aqui em termos de mol. Mol. E foi dado aqui, olha, massa do etanol. E não foi dado mol. Então nós vamos ter que converter isso daí, esses 120 gramas, em número de mols. Então, isso tudo está na equação. Tá? Isso tudo está na equação. E eu vou colocar agora lá para vocês. Veja, vamos primeiro montar a linha de raciocínio. Você tem um etanol líquido, 30 graus Celsius, 303 Kelvin. Ele vai sofrer um aquecimento, não vai entrar em ebulição, mas vai ser aquecido até a temperatura de ebulição, que é 78,5 graus Celsius. Então você tem 303 Kelvin, ele está sendo de 303 Kelvin e indo para 351,5 Kelvin. Lembrando que para que a gente transforme graus Celsius em Kelvin, basta você somar 273. Então eu somei 273 aqui no 30 e 273 no 78,5. Depois, o etanol líquido vai ebulir. Então ele vai sair do estado físico líquido e vai para o gasoso. E a temperatura dele, a temperatura é mantida constante. Então isso aqui não é uma etapa de aquecimento, é uma etapa de vaporização. E aí você tem, então, e depois o etanol que vaporizou vai aquecer. Ele vai sair de 78,5 graus Celsius e vai para 88,6 graus Celsius.
Nós precisamos calcular a entropia em cada uma dessas etapas. Então você tem a entropia, por exemplo, na primeira etapa, em que nós vamos pegar os 120 gramas e vamos dividir pela massa molar para achar o número de mols. Vamos multiplicar a capacidade calorífica do etanol líquido. O etanol líquido, a capacidade calorífica foi dada. Etanol líquido 112,4 kilojoules por Kelvin por mol. Está aqui, ó, 112,4 joules Kelvin mol. Depois Ln da temperatura final, 351,5, dividido pela temperatura inicial, 303. Como que você faz essa conta primeiro? Bem, primeiro as unidades. Grama corta com grama, mol corta com mol. Este Kelvin vai acabar cortando com o Kelvin do Ln e aí vai ficar Joule. Então, essas questões... Desculpa, vai cortar não. Desculpe. Esse Joule com esse Joule vai ser cortado. Vai sobrar o Joule aqui, ó, da capacidade calorífica. Então, você vai fazer a seguinte conta. 120 vezes 112,4 e vai ainda multiplicar com o Ln da conta 351 vezes 0,5 dividido por 303. Depois dessa conta, o resultado dessa conta você vai dividir por 46,07. Então, você pega 120, multiplica por 112,4 e o resultado dessa multiplicação vai multiplicar pelo resultado desta conta aqui. Pega o 351,5, divide por 303, tira o Ln e o resultado dessa conta você multiplica pelo resultado dessa outra conta. E o resultado dessa conta inteira você divide por 46,07. Isso vai dar 43,47 Joule por Kelvin, que é a unidade da variação de entropia. Ah, por quê? Porque a equação é essa, variação da entropia é igual o resultado, embora eu vou usar uma equação aqui que não é a que a gente está usando, mas é melhor para vocês entenderem a unidade. Veja, calor, que tem a unidade Joule, temperatura, que tem a unidade Kelvin. Por isso que o resultado está saindo Joule Kelvin. Vamos para a segunda etapa, que é a etapa de vaporização. Veja, o ΔH de vaporização foi dado. O ΔH de vaporização é mais 42,4 kJ por mol. Mais 42,4 kJ por mol é o valor da entalpia de vaporização. Só que devemos lembrar que esse valor que está aqui, né, 42,4 primeiro, que é quilojoule e não é joule. Então aqui esse resultado você vai ter que multiplicar ainda por 1000, né? Então seria 42.400 joules por mol. Novamente está por mol. Então se está por mol, nós precisamos transformar 120 gramas em mol, por isso que estamos dividindo pela massa molar. Um minutinho, por isso que nós estamos dividindo pela massa molar do etanol. Então, nós vamos pegar os 120, vamos multiplicar pela variação da entalpia padrão de vaporização, que é o 42.400 joule, e vamos dividir pela massa molar. Quando nós fizermos isso, vamos cortar a grama da massa do etanol com a grama da massa molar do etanol, o mol da entalpia padrão de vaporização com o mol da capacidade, com o mol da massa molar do etanol, e vai sobrar joule por Kelvin. A conta matemática, 120 vezes 42.400, isso aqui é o resultado de uma conta que vai ser dividida pelo resultado dessa outra conta, que é 46,07 vezes 351,5. E aí a gente vai obter o resultado de 314,12. Depois a gente tem uma terceira etapa, 78,5 graus Celsius. O etanol, que está no estado gasoso, vai aumentar a temperatura para etanol gasoso ainda, mesmo estado físico agora, para 88,6 graus Celsius.
Então aqui eu tenho que pegar a capacidade calorífica do etanol gasoso, que é esse aqui, ó, 76,4 kJ por mol. Então eu vou pegar aqui, olha, 120 gramas do etanol vezes a capacidade calorífica do etanol, que é do etanol gasoso, que é 76,4 joule Kelvin mol, vezes Ln da temperatura final pela temperatura inicial 361,6 Kelvin, a inicial 351,5 Kelvin, e dividir pela massa molar do etanol. Veja que o grama da massa de etanol dividida pelo grama da massa molar do etanol corta. Veja que o mol da capacidade calorífica do etanol gasoso corta com o mol da massa molar do etanol. Esse Kelvin acaba cortando com outro Kelvin que está na conta do Ln e vai sobrar Joule Kelvin da capacidade calorífica. Você vai pegar 120, vai multiplicar por 76,4, vai multiplicar pelo resultado da conta do Ln. Na conta do Ln você tem que pegar 361,6 e dividir por 351,5. Pega esse resultado, tira o Ln e esse resultado inteiro você multiplica pelo resultado desta conta aqui. O resultado dessa conta inteira tu vai dividir com esse aqui. E o resultado vai dar 5,64 Joule Kelvin. Ele pediu para que nós calculássemos a variação da entropia quando o solvente orgânico fosse aquecido. Eu vejo que a variação de entropia, basta a gente somar as três entropias. A variação da entropia total é a somatória dessas três entropias. 43,47, 314,2, 5,64, 363,31 Joule Kelvin. Essa é a variação de entropia total. Já te respondo, Ingrid. Tudo bem, gente? Tudo certinho? Compreenderam? Alguma dúvida nessa resolução de exercício? Veja que é muito semelhante ao que a gente fez do chumbo, mas a gente não está calculando calor. Nós estamos calculando variação de entropia. Não tem dificuldade nisso. Tá? Assim, a gente está usando a equação e calculando, ou seja, fazendo conta da equação. Tá bom? Te respondendo, Ingrid, de fato, essa aqui é a resolução, né, da prova, da segunda prova. Veja, o primeiro exercício, vou falar aqui, Ingrid, já emendo te respondendo. O primeiro exercício, a gente está falando da lei de Hess. O segundo exercício, a gente está usando vamos dizer aí, né, uma equação que é utilizada para se calcular a quantidade de energia necessária para mudar a temperatura de um corpo, e está associada à primeira lei da termodinâmica. O terceiro, eu já disse para vocês que eu vou resolver depois que a gente vê um pouquinho sobre equilíbrio químico. Depois a gente vê um pouquinho sobre equilíbrio químico. E equilíbrio químico, nós vamos continuar. Eu acho melhor não começar hoje. Poderia começar, mas não vou começar hoje. Ainda vou fazer alguns exercícios para finalizar a termodinâmica, que é sobre gases ideais, que a gente só fez um exercício sobre gases ideais, que inclusive é o que está na prova. Vocês vão ver que é quase com o mesmo raciocínio, que é o terceiro exercício, que aqui está como quarta questão. Isso aqui é um exercício de gases ideais. E depois, aqui a gente está calculando entropia. A gente está calculando entropia. Então, veja bem, se você for verificar em termos se existe alguma dificuldade nessa prova, eu posso te dizer para você o seguinte: essa primeira questão é simples, bem simples, você resolve rapidamente. Essa segunda, ela não é uma equação difícil, mas ela é trabalhosa, vai te dar um pouquinho mais de tempo.
Essa terceira equação, quando a gente for ver, tá muita coisa escrita, mas ela é fácil de resolver. Você veja, olha as contas, fáceis. Ela é resolvida rápido. A quarta equação é muito simples. E a quinta, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se você tem uma prova de 5 questões com 2 questões trabalhosas e 3 simples. Beleza? Na questão... A aula está sendo sim, Gabriel. A aula está sendo gravada sim. Tá? Nossa senhora, deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Tá sim, está sendo gravado. E eu gravei também a primeira parte. Deixa eu só falar para vocês então, né? Que a Ingrid perguntou se eu vou dar aula semana que vem. Não tem como eu dar aula semana que vem, porque eu estou pagando essa aula, estou pagando as aulas que eu não dei para vocês. A aula semana que vem eu vou receber o IFES vai estar recebendo só um minutinho aqui. O IFES está recebendo na semana que vem uma turma, na verdade uma comitiva do Instituto Federal de Minas Gerais. Eles vão chegar de viagem na segunda, na terça-feira eu vou ter que recepcioná-los na terça-feira. O reitor não vai estar aqui, então eles vão rodar a região da Grande Vitória. Depois, na quarta-feira que eu darei aula para vocês, eu vou com eles para Alegre, para o campus de Alegre. Na quinta-feira, quando eu iria dar aula para vocês, eu vou rodar com eles em Colatina. Então, por isso que eu não vou ministrar aula para vocês. Daí, nós vamos ter aula na quarta e quinta-feira. Eu teria uma atividade em Brasília, eu não vou mais, dia 20 e 21. Então, no dia 20 e 21, eu vou dar aula para vocês. E no dia 20, na semana do dia 27 e 28, acho que eu já tinha falado para vocês, se eu não falei, eu preciso falar para vocês. No dia 27 e 28 de maio, eu não consigo dar aula para vocês, porque eu vou estar num evento no Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou dando essa aula, eu dei a aula sábado passado, dei aula esse sábado e vou dar aula o outro sábado, dia 17. Aí eu vou combinar com vocês para pagar a aula do dia 27 e 28. E depois eu não vou ter mais saídas para fora, tá bom? Até julho. Pelo menos que eu saiba. Não. Vocês compreenderam aí, gente? Então, ó, semana que vem não vou dar aula. Nem quarta e nem quinta. Mas na próxima, aí eu vou dar, que é a semana... Vou botar aqui, que é a semana do dia 21 e 22. Eu vou dar aula. Aí na semana do dia 27, na semana do dia 28 e 29, eu não vou dar aula. Eu vou estar no Rio de Janeiro. Eu vou conversar com vocês na semana do dia 20 e 21 para a gente verificar qual sábado que eu vou substituir essa aula do dia 27 e no dia 28. Tudo bem? Compreenderam? Beleza. Deixa eu só resolver um pouquinho de... porque a gente fez um exercício só considerando a lei dos gases ideais, eu acho que vale a pena a gente fazer outros exercícios com a lei dos gases, com os gases ideais, tá bom? Deixa eu ver que o Gabriel está perguntando alguma coisa, só um minutinho. A aula de quinta-feira, eu vou colocar também, tá? A aula de quinta-feira a gente resolveu... Eu tinha resolvido em sala de aula, acho que 4 exercícios. E depois, como choveu na quinta-feira, eu também gravei aquela aula. Então, eu vou colocar aquela aula para vocês também, tá bom? Eu vou colocar aquela aula que eu fiz híbrido para vocês, para quem, enfim, que teve gente que não conseguiu ir e aquela chuva lá também estava complicado lá. Aí eu vou colocar aquela aula também gravada para vocês. Eu só peço, gente, para vocês ou assistir a aula, porque como você pode assistir a aula, você pode acelerar também. Eu sei que vocês não têm muita paciência, né, eu não sei como que vocês fazem isso, né, mas tem gente que acelera lá no Google, coloca na velocidade 2, ou sei lá, até 5, sabe, sei lá, Deus, como que vocês conseguem entender isso. Mas de qualquer maneira, com a velocidade 1, 2, 3 ou 5,
não deixe de ver, porque eu corrigi a prova de vocês e depois eu vou conversar pessoalmente com vocês nessa de aula. Mas a solução que eu vi, a resolução que eu fiz da primeira prova, eu achei que vocês iam melhor. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? Com vocês, não sei. Mas depois eu converso com vocês. Eu achei que vocês iriam melhor, porque a gente teve bastante tempo para vocês poderem fazer aquela lista que eu deixei de 5 exercícios. Eu pergunto para vocês que estão aqui assistindo a aula hoje comigo aqui. Eu dei a prova. A prova estava difícil? A prova estava diferente do que eu dei para vocês? Do que eu falei na sala de aula? Ela estava? Estava diferente do que eu dei lá? Não estava. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então, assim, é o que eu falei para vocês. Se você pegar aquela prova e você fazer entender ela, você não vai ter dificuldade de fazer. Agora, se você não pegar aquele trem para fazer, meu filho, você vai entrar lá e você não vai conseguir fazer. Porque é muita informação e é prova de número. Número. E não adianta, né, sabe, tentar burlar de algum jeito o sistema, que não dá, porque é número, pô. O número muda. Você tem que pensar de como você vai fazer isso. Você tem que analisar gráfico. Então, mas eu vou conversar com vocês para entender, porque eu sei que cada um tem seus problemas particulares, que ninguém precisa falar dos seus problemas particulares. Mas vocês precisam, tá? Aqueles que possuem problemas particulares, precisa fazer o exercício, precisa pegar aquela lista, pelo menos essa que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? É... É, também concordo, Ingrid. Que tem gente que... Mas olha, só o fato, você imagina se eu não passasse a prova para vocês. Então vocês iam ficar mais complicado ainda. Mas veja, uma coisa que eu posso falar para vocês, para não vocês procurarem não ficar nervosos, é vocês façam isso que eu estou falando para vocês. Vocês vão estudar. Vocês vão estudar. Vocês vão estudar provavelmente já estudando, fazendo exercício da prova. Estuda. Depois, coloque um cronômetro do seu celular, liga o cronômetro e faça a prova como se você estivesse em sala de aula. Não olhe a resolução, não olhe. Se for o caso, você copia só o escrito, coloca no Word, faz alguma coisa, não olhe a resolução. E faça isso como se estivesse fazendo em sala de aula. Isso diminui a sua ansiedade, porque você vai ficar ansioso na tua casa. Na hora você pode ficar ansioso. E aí, e você vai fazer uma vez. Aí você veja quanto tempo você levou. Vê quanto tempo você levou. Pode ser até que seja maior do que o tempo de aula. O que você vai fazer? Descansa. Vai lá, vai namorar, vai passear, ou vai estudar outra disciplina. Passou aí um tempo, volte e faça de novo. Faça de novo. E veja o tempo que você levou. Você vai ver que você vai diminuir o tempo. Você vai ficar menos ansioso. Isso é a mesma coisa quando você vai apresentar alguma coisa. Se você não está muito seguro, você sabe, mas você não está seguro para falar. Faça uma apresentação para você. Meça o tempo. Você vai ver que geralmente você fala mais, você fala corrido. Descansa. Vai tomar uma água, vai conversar. Volta, faz a apresentação de novo, médico. Faça de novo, faça de novo, faça de novo. Você vai ver que vai funcionar. Não faça só uma vez. Não faça. Isso é uma tática para você diminuir um pouquinho a ansiedade. Mas eu converso com vocês. Deixa eu fazer um pouco de exercício aqui e aí a gente termina a aula. Eu vou fazer aqui... Opa, não é esse aqui não, não é esse aqui. Eu vou colocar essa lista de exercícios para vocês, tá? Lá é uma lista de exercício que envolve contas de lei dos gases ideais, ou eu acredito que eu não tenha colocado aqui questões de gases reais, porque vocês vão ver em físico-química, eu acho que não faz muito sentido. Faz sentido vocês saberem, né, quando que um gás ele pode se transformar em real, quando você tem situações de temperaturas baixas, quando você tem situações de pressões elevadas, que você tem favorecimento da interação entre as moléculas. E isso, então, o próprio tamanho da molécula é importante em relação ao caminho que ela percorre até se chocar com outra.
Mas fazer conta daquela equação do virial, para poder, sabe? Não faz sentido. Que negócio vocês vão ver quando estudar fisicoquímica, é, quando vocês verem fisicoquímica 1. Vamos ver esse exercício 4.11, que vocês veem que está muito... Aliás, deixa eu só fazer uma coisa. Antes de resolver isso, se vocês me permitem, deixa eu interromper a gravação para ficar a gravação dessa prova e eu iniciar uma nova gravação que é da lista de exercícios, porque facilita depois eu colocar lá, eu vou colocar lá para vocês, resolução da lista de exercícios, resolução da prova, senão você vai ter que ficar caçando, tá bom? Só um minutinho, deixa eu interromper aqui.